Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Então, a nossa aula de número 36 é revisão e avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, nesta aula vamos falar um pouquinho de intertextualidade, o que é a intertextualidade, como ela se classifica e como ela aparece nos textos. Inclusive, a gente acha que a intertextualidade não tem a ver com a nossa realidade, mas ela costuma ter sim. Eu vou mostrar o conceito e depois eu quero que vocês pensem comigo algumas situações do dia a dia. Vejam aí. Então, intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos. Entende-se aqui como texto qualquer tipo de gêneros textuais: pintura, cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, etc. Então vamos só entender um pouquinho desse conceito, não é? Como vocês puderam perceber aí, a intertextualidade é quando num texto de agora eu cito um texto já existente. Eu faço esse diálogo, como estava destacado aí, entre os dois textos. E aí eu posso ver essa intertextualidade nos textos, de fato, nos gêneros, reportagem, notícia, novela, conto, etc. Ou eu posso ver em outros gêneros, como na publicidade, não é? Quando a gente faz propaganda, por exemplo, posso ver na charge, posso ver no cartoon e assim por diante. Se a gente pensar nas redes sociais, por exemplo, existe muito, mas muito mesmo, a questão da intertextualidade. Nossa, eu já vi esse Reels que parece ser de uma outra pessoa. O discurso parece até parecido, não é? É até igual às vezes, né? Então a gente tem esse processo de intertextualidade também nas redes sociais. Eu costumo dizer, quando eu ministro esta aula, que se um dia eu for mãe, né, eu vou usar uma frase da minha mãe, propriamente intertextualidade, que ela sempre dizia assim: olha, se eu for aí achar, eu vou esfregar na tua cara. Então, essa frase, ela perpassa gerações, né, esse discurso aí. E aí, se a gente pensar, alguém criou esse texto e que ele está aí presente em todas as falas de uma mãe, por exemplo, tá bom? Agora eu quero que vocês pensem comigo realmente nos textos, como que a literatura aparece. Vejam aí. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, gente, vocês viram um texto bíblico, não é? A primeira carta aos Coríntios, aí escrita pelo apóstolo Paulo, e fala do tema amor, né? O tema amor aí é voltado para a questão de que não é soberbo, não se envaidece, ele não é egoísta, e uma série de características que o amor precisa ter. E aí essa ideia, vocês vão perceber que ela vai aparecer num texto que eu vou mostrar depois. Ok? Vocês vão perceber que não só o conteúdo, o amor, o tema amor aparece, mas quase todas essas palavras vão aparecer num texto de um cantor brasileiro. Mas antes eu quero que vocês acompanhem comigo outro texto que também vai se fazer presente na música. Vejam comigo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade?
se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, vocês perceberam que o segundo texto também fala sobre amor, é de Luiz Vaz de Camões, só que agora ele mostra como o amor é contraditório, como que eu posso, por exemplo, sentir, né, algo, né, na verdade, ter uma ferida que dói e eu não sentir. Então, o amor tem essa contradição na visão de Luiz Vaz de Camões. Agora, vocês vão perceber que na música que eu vou mostrar para vocês, esses dois textos vão aparecer. Nós estamos trabalhando com um processo de intertextualidade. Um texto já existente, na verdade, dois textos existentes que vão estar presentes num texto de agora. Vejam comigo. Então, nós temos aí Monte Castelo, de Renato Russo, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Perceba que está aí fazendo referência ao texto bíblico que nós vimos, não é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou envaidece. Aí o autor da música, né, já mistura as suas palavras com o texto bíblico, mas ele continua fazendo referência, sobretudo quando ele diz: não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Perceba que agora eu já estou misturando com o texto de Luiz Vaz de Camões. Estou citando, né, diretamente o texto aí. Continuando. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí eu volto para o texto bíblico. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, para vocês perceberem aí que os textos fazem um diálogo. Portanto, nós temos um processo de intertextualidade, justamente um texto já existente aparecendo num texto de agora, ok? Eu quero que vocês acompanhem comigo o primeiro tipo de intertextualidade. Vejam aí. Então, nós temos a paráfrase, que é a reprodução das ideias de um texto, utilizando outras palavras do parafraseador dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em resumos, atas e relatórios, que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a paráfrase basicamente é o quê? É quando eu reescrevo o texto com as minhas palavras, digamos assim, mas eu mantenho o sentido original, a ideia original. Eu só troco basicamente as palavras usando, por exemplo, sinônimos. E aí é importante lembrar que quando eu faço a utilização de sinônimos, eu tenho que saber muito bem que palavras utilizar para determinado contexto. E aí existe algo que eu sempre gosto de citar nas aulas, por exemplo, se eu encontrar a minha chefa e dizer assim: olha, tua cara hoje não tá legal, essa palavra cara é sinônimo de rosto, é sinônimo de face, mas não é adequada para o contexto. Afinal, eu estou numa empresa e estou falando com a minha chefa. Então, não existem sinônimos perfeitos. Na hora que eu faço a paráfrase, eu preciso pensar nas palavras que eu vou escolher ali para, claro, retomar o sentido original do texto, mas sem ferir o contexto, que é a pessoa com quem estou falando, bem como o ambiente em que eu estou, ok? Vocês fazem isso também quando, por exemplo, um professor pede o resumo de determinado texto. Olha, eu quero que vocês façam um resumo a respeito do que vocês leram ou a respeito do que vocês viram no filme. Você vai escrever com suas palavras, mantendo a ideia original, mantendo o sentido original que vocês viram ali no filme ou que vocês viram no texto, especificamente no livro didático. Esse tipo de intertextualidade também vai aparecer em relatórios e vai aparecer em atas, né, que são documentos aí para registrarem algumas ações feitas. E, claro, a gente vai utilizá-los dependendo do contexto, ok? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo um exemplo de paráfrase a partir de um texto aí. Vejam. A tecnologia nos dias atuais. A internet está se tornando um recurso cada vez mais importante em nossa sociedade, envolvendo atividades como educação, transações comerciais, correspondência pessoal, pesquisa e busca de emprego. Então, perceba aí que
O texto, primeiramente, fala do quê? Que a internet está se tornando um recurso muito importante, essencial na nossa sociedade, sobretudo porque, por meio dela, por exemplo, eu posso trabalhar a educação, não é? Eu posso trabalhar as questões aí de transação comercial, enfim. Então, a internet basicamente se tornou algo essencial hoje para as nossas vidas. Até se vocês pararem para pensar, muitas pessoas hoje, quando ficam sem internet, sem um celular, parece que vão morrer. Ah, meu Deus, eu preciso do meu celular. Então, basicamente, essa é a ideia que está sendo trabalhada na primeira parte do texto. Voltemos a ele. E aí ele continua. Essas atividades são cada vez mais utilizadas na forma digital e, portanto, elevar a qualidade do ensino e da inclusão digital, aumentando o número de pessoas utilizando as ferramentas de tecnologia da era digital, é um objetivo que precisa ser alcançado. Então, na última parte do texto, já que um dos elementos aí que são trabalhados a partir da tecnologia é a educação, então, eu preciso ampliar esse acesso, eu preciso melhorar toda essa produção para que as pessoas, no geral, tenham acesso à internet e, sobretudo, a uma educação de qualidade que acontece por meio da internet. Então, é essa a ideia que está sendo apresentada no texto que vocês viram aí. Agora, a gente vai ver a paráfrase, é como se eu estivesse fazendo uma espécie de resumo em relação ao texto que foi apresentado, e vocês vão ver como acontece o uso de sinônimos. Vejam aí. Então, paráfrase. O texto de Wagner Augusto Garbini afirma que um objetivo a ser alcançado é o acesso cada vez maior de pessoas ao mundo digital. Foi o que eu falei há pouco quando falou da questão da educação ser utilizada, não é? Na verdade, a internet ser um meio para que a educação se amplie e, por esse motivo, eu preciso melhorá-la. E a elevação de qualidade de ensino, como eu havia dito, devido às relações sociais desenvolvidas na internet pelo homem. Então, para vocês perceberem que o segundo texto está fazendo de uma forma resumida uma apresentação da ideia original do texto, do sentido original, só que agora com outras palavras que são sinônimas, mas vejam que essas palavras estão adequadas para este contexto aqui, que é o contexto da aula. Inclusive, eu digo de quem é o texto. Então, uma paráfrase aí. Acompanhem comigo os demais conceitos a respeito da intertextualidade. Vejam a paródia agora. A paródia é um recurso bastante criativo que se constrói a partir de um texto-fonte retrabalhado, ou seja, há uma transformação de um texto-fonte com o intuito de atingir outros propósitos comunicativos, não só humorísticos, mas também críticos, poéticos, etc. Então, só para nós pensarmos o que é a paródia, enquanto na paráfrase a gente tenta alcançar o sentido original do texto, na paródia eu também vou tentar alcançar alguns elementos do texto original. Só que aqui eu vou inverter o sentido do texto. O texto é um sentido, mas agora eu vou retomar alguns elementos, só que com um sentido totalmente contrário, subvertido. E eu quero que vocês acompanhem comigo um trechinho aí. Então, esse trecho diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, só para nós pensarmos que a Canção do Exílio não é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira, e ele vai servir tanto para uma espécie de paráfrase, que foi o que vocês acabaram de ver, como também para uma espécie de paródia. Vocês já vão ver como isso acontece. E ele exerce uma influência por várias gerações. Lembrando que nesse texto aí da Canção do Exílio, a pessoa que escreveu o texto estava estudando em um continente, né, em outro continente que não era a América do Sul, e aí ele faz uma referência ao Brasil, sobretudo, dizendo que sente saudades da sua terra, sente saudades dos elementos que são do Brasil. Ok? Então, nós temos essa ideia de saudade no texto original. Só que agora a gente vai ver um texto que vai retomar esse texto base, só que com uma ideia totalmente diferente. Acompanhem comigo. Então, Canção do Exílio às avessas. A própria expressão já dá o sentido de que é contrário, não é? Jô Soares.
Minha Dinda tem cascatas onde canta o corió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Então, só para vocês pensarem aí que agora eu não sinto saudades da minha terra. O texto é totalmente contrário ao que foi exposto na Canção do Exílio. Então, a paródia é justamente a ideia de que eu vou retomar alguns elementos, inclusive eu retomei aí o ritmo, a musicalidade, a rima, só que com um sentido totalmente oposto daquele apresentado no original, ok? Vamos só ver um pouquinho mais sobre essa ideia aí de Gonçalves Dias. Vejam. No poema de Gonçalves Dias, do final do século XIX, o eu lírico deseja cantar a saudade que sente de sua terra natal, o Brasil, como eu havia dito, enfatizando seus encantos e belezas naturais. O texto todo fala a respeito disso. O texto de Jô Soares, no final do século XX, desconstrói o sentido do texto original. Justamente o objetivo da paródia é desconstruir o sentido do texto original. Já que o eu lírico quer distância da terra natal, pois prefere as mordomias da Casa Dinda, como ficou conhecida a residência oficial do presidente da República na época, Fernando Collor de Mello. Continuando, através da paródia, Jô Soares faz uma crítica aos escândalos de corrupção do governo que culminaram no processo de impeachment do presidente. Então, para vocês perceberem que, de fato, agora eu estou fazendo uma inversão do sentido original. O presidente aí diz que não quer voltar, né? Na verdade, o Jô Soares, ao escrever isso, fala que o presidente não quer mais voltar para a sua terra natal, afinal, ele não tem a mordomia que tem hoje, como, né, ele vivenciava lá a sua vida, ok? Então, só para a gente fazer um resumo a respeito do que nós vimos nesta aula de revisão, a gente viu o conceito de intertextualidade, que é o diálogo entre os textos, e a partir desse conceito nós temos as classificações. E quais são as classificações? A primeira é de paráfrase, um texto de agora vai retomar o texto base, só que eu vou reescrever com outras palavras. Lembrando que eu vou utilizar os sinônimos para isso, e dependendo do contexto, eu tenho que fazer o uso adequado dos sinônimos. E depois nós vimos a ideia de paródia, que é quando eu também retomo alguns elementos do texto fonte, do texto base, mas totalmente fazendo o quê? Mudando o sentido, né? Trazendo o oposto daquilo que foi apresentado, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem o conteúdo. Eu sei que é muita informação e eu fico por aqui.